embora pra Sião. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vai chegar um dia que Jesus ele vem buscar a sua noiva. E este dia, irmãos, vai ser um dia para bênção para alguns e para outros vai ser um tormento, viu? Porque tem pessoas que não suportam ver os crentes louvando, glorificando e exaltando. Mas quando Deus tirar a sua noiva daqui da terra, vão sentir falta. Vão sentir falta. Eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Estou muito alegre de estar aqui, junto com os irmãos, porque Deus nos proporcionou essa tarde para glorificar e exaltar o nome dEle. Aleluia. Eu peço à igreja que abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. Peço à igreja que fique de pé para a honra e glória do nome do Senhor. Josué, capítulo 1 e o versículo 1. Só o verso 1. Josué, capítulo 1 e o versículo 1, para a honra e glória do nome do Senhor. Glória a Deus. E tenha certeza, irmãos, que Jesus, ele tem algo grande nas nossas vidas. Tenha certeza disso, porque às vezes a gente quer entristecer nosso coração. Queremos deixar a tristeza tomar conta de nós, mas Jesus tem uma grande obra a realizar através da minha e da sua vida. Amém? Todos acharam? Digam glória a Deus. Amém? Diz assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo, só até aí: justo e maravilhoso Deus, Pai eterno, louvado seja o nome do Senhor. Ó Deus, quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa abrir as portas da palavra nessa tarde. Ó Deus, eu não posso nada, não sei de nada, Senhor. Se o Senhor, Pai, não me conceder nessa tarde. Ó Pai, alimenta a tua noiva que aqui está, Senhor, sedenta da tua palavra, precisando, Senhor, ser bastante alimentada para poder seguir em frente, Senhor, rumo aos céus. Ó Deus, nos ajuda, Pai, usa-me como instrumento em tuas mãos, Senhor, para que a tua noiva, Pai, saia daqui bastante alegre, porque o Senhor falou com elas nesta tarde. É assim que eu te peço, te agradeço e te engrandeço, em nome do Senhor Jesus. A igreja senta dando glória a Deus, igreja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, grande, santo, poderoso és. Meus irmãos, em cima desse versículo aqui, a gente vai poder ter a certeza de que Deus, antes que Ele venha fazer qualquer coisa sobre a nossa vida, primeiro Ele fala conosco. Primeiro Jesus Ele fala conosco. Primeiro Ele nos alerta, para depois nos entregar nas nossas mãos aquilo que Ele tem determinado. E os irmãos sabem que o livro de Josué, ele é o livro da sequência do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia que o escritor Moisés escreveu. E após a morte de Moisés na terra de Moabe, Moisés ele morre, mas Moisés morre à vista da terra prometida, ou seja, Moisés estar na terra de Moabe vendo a promessa de Deus na vida dos israelitas, na vida daquele que o Deus tinha prometido. Você pode ver isso em Deuteronômio, capítulo 34, do verso 1 ao verso hoje. Após a morte de Moisés, o Senhor chama Josué para ser o sucessor, ou liderar aquele povo de Israel para atravessar o Jordão. Então a gente entende que Josué, ele estava aí sentindo grande peso na sua mão. Por quê? Porque ele era auxiliar de quem? De Moisés. Então a gente também percebe que na vida de Josué, toda a trajetória com Moisés,
ele tinha o auxílio divino do Senhor. Porque ninguém se empenhava tanto como Josué para estar diante de Moisés para exercer a função que ele exerceu. Então era Deus auxiliando ali Josué também, divinamente, instruindo ele através de Moisés. E Josué era um exemplo para os israelitas ali. Até mesmo quando Moisés ele sobe o monte para receber as leis de Deus, Josué não se apartou dele. Josué estava à espera dele, mas não estava na bagunça que estava sendo proporcionada pelos israelitas e por Arão. Josué não estava lá. Então veja que divinamente Josué, ele estava constantemente, ou todas as vezes, ou só saía perto de Moisés quando Moisés determinava alguma missão para ele. Você vai entender essa mensagem. Josué, ele agora está sentindo o peso da responsabilidade. Por quê? Porque é o próprio Deus que está falando com Josué. A Bíblia fala que este falou a Josué. Quem é este que está falando a Josué? Deus. Deus agora ele se manifesta para Josué. No versículo 1 a gente vê Deus ele falando com Josué. E aqui eu vou citar alguns exemplos para você ver. E eu vou provar a você na Bíblia que Deus, antes que ele faça alguma coisa sobre a minha vida e sobre a tua vida, primeiro ele fala conosco. Primeiro ele fala, primeiro ele nos orienta, primeiro ele vai nos preparando para depois se cumprir. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, e o versículo 26. Você que está em casa também, abra sua Bíblia, que é importante, para que possamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Leia, irmã Rivani, em nome de Jesus. 1, 26. Louvado seja Deus. Veja, e disse Deus, quem disse? Deus. Deus disse, então Deus está falando. Só que aqui nesse versículo, Deus ele está falando e ao mesmo tempo dando uma ordem. Veja que Deus, ele disse, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Aí agora a ordem de Deus, e tenha o domínio. Então é aqui, Deus primeiro ele está falando, depois ele dá uma ordem. Veja capítulo 2, versículo 15 de Gênesis. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Veja, Deus agora, ele tomou, pois o homem e colocou no jardim. Qual para quê? Qual foi a ordem de Deus para o homem? Cultivar e guardar. Ou seja, trabalhar e vigiar. Veja que Deus, ele sempre ele está falando para depois ele dar a ordem. Deus ele fala e depois ele dá ordem. Eu acho isso muito interessante, irmãos. Por que é interessante? Porque Deus ele não deixa você nem uma vez despercebido do que ele quer na sua vida. Deus ele sempre ele fala para depois da ordem. Era como se Deus, como não, que é Deus preparando, ó, você vai ser isso, você vai ser aquilo, você vai ser aquilo, você vai ser aquilo. E às vezes a gente não ouve porque a gente está despercebido, a gente não quer. Veja Êxodo 3, 4, Êxodo capítulo 3, versículo 4, capítulo 4 e o verso 10.
capítulo 4 e o versículo 10. Capítulo 3, perdão, Êxodo capítulo 3 e o versículo 4. Êxodo capítulo 3 e o versículo 4. Veja, e vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus, do meio da sarça, Deus fez o quê? O chamou e disse: Moisés, Moisés, ele respondeu: e eis-me aqui. Agora veja o verso 10, a ordem. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires meu povo, filho de Israel, do Egito. Veja, primeiro Deus chamou a atenção de Moisés na sarça. Quando Moisés ficou curioso de chegar perto, porque a sarça não se consumia, Deus chamou ele: tira as sandálias dos teus pés, porque onde está pisando é santo. Depois disse para ele o que é que ele tinha que fazer. Então veja que Deus, ele não pega ninguém despercebido. Sempre Deus, ele fala para depois ele dar a ordem. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis 6, capítulo 3, versículo 14. Gênesis 6, capítulo 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e esse eu desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de bosque. Farás compartimentos na arca e a derrubarás por dentro e por fora com betume. Veja, o que foi que Deus fez? 6, 13. Então disse Deus, Deus falou a Noé: resolvi dar o cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. E eis que vos farei perceber juntamente contra ele. Agora é a ordem de Deus para Noé: fazei uma arca de tábua de simples, nela farás compartimentos, calafetaras com betume por dentro e por fora. Veja, esses exemplos que eu citei aqui para você, é que você perceba nessa tarde de o que Deus tem para você, Deus já falou com você. E a gente não quer aceitar do que Deus tem para a nossa vida. A gente não quer exercer o que Deus, ele traz para a nossa vida. Deus, ele já falou comigo, Deus, ele já falou com você. Agora é acatar a ordem de Deus. Se você vê lá em Gênesis 12, verso 1, você vai ver, primeiro Deus trabalhando na vida de Abraão, antes de falar com Abraão. Depois Deus chama Abraão e depois ele dá uma ordem a Abraão. A pergunta é, você está exercendo a ordem de Deus para a sua vida? Você está fazendo o que Deus já falou com você e ele já deu a ordem para você executar? Porque aqui em Josué, Deus primeiro ele está chamando Josué, no versículo 2 ele dá uma ordem para Josué, no versículo 3 ele faz uma promessa para Josué, depois no versículo 4 ele mostra a Josué o que dele tem para a vida de Josué, no versículo 6 ele diz para Josué: ninguém vai poder te resistir porque eu sou contigo. Veja o que é que Deus está falando para você nessa tarde. Deus ele não chama você, ele não chamou a mim e a você, sem antes de ter falado comigo e com você. Eu dei um título a essa mensagem, o título é Caminhando para a Conquista, irmãos. Sabe por quê? Deus te escolheu. Mas ele disse a Josué: Josué, ser forte e corajoso. Por quê? Porque ele estava dizendo a Josué: a trajetória vai ser difícil. A trajetória vai ser árdua, não vai ser fácil, Josué. Mas não te preocupa, porque eu sou contigo. Ser forte, ser valente, ser corajoso, porque eu sou contigo, Josué.
Veja o que é que Deus estava animando Josué. E aqui eu citei os exemplos para você ver que antes que Deus faça, Ele fala. Antes que Ele dê a ordem, Ele avisa. Antes que Ele cumpra a promessa, Ele tem avisado. Antes que Ele venha fazer qualquer coisa na minha vida, na sua, no meu, da minha parentela ou da sua, Deus, Ele sempre, Ele fala. Em nenhum momento, do verso 1 ao verso 9 de Josué, a gente vê aqui Deus perguntando a Josué alguma coisa, ou se não, Josué questionando ou falando alguma coisa. Eu convido a você para meditar em casa em Josué 1 e 9. Medite, e se você vê Josué ele questionando a Deus, ou se não ele dando alguma palavra, se não é só Deus dando orientação a ele. Deus ele está dando orientação a Josué, ó Josué. Moisés morreu, não é? Mas agora eu te falo, tu agora vai pegar esse povo, dispõe-te. Quando Deus fala para Josué, dispõe-te, Josué. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É ele dizendo para Josué, ergue-te, Josué, levanta-te. E agora pega esse povo e passa ao Jordão. Pega esse povo, Josué, agora e passa ao Jordão. Deus dando uma ordem para Josué. Mas só que Deus também faz uma promessa para Josué. Mas as promessas que estava tendo aqui no livro de Josué, Deus falando para ele, era tudo promessa antiga. Era promessa que ele já tinha feito a Moisés, ao povo de Israel. Era tudo promessa antiga. Ou seja, o que Deus tem na minha e na tua vida é tudo promessa antiga. O que Deus quer que a gente viva é só o cumprimento das promessas. Mas a gente tem que ter a certeza de que é Deus que está falando conosco, que é Ele que está nos dando uma ordem, que é Ele que está estabelecendo o que Ele quer sobre a minha e a tua vida. Você veja que a Bíblia não fala, mas veja se Josué ele não treme na base, porque ele tinha visto o que Moisés tinha passado, pela responsabilidade de Moisés, pelos levantes contra Moisés. Mas no versículo 3, veja que, no versículo 5 do capítulo 1, veja o que Deus ele fala para ele, ninguém poderá te resistir, ou seja, não tenha medo do exército, não tenha medo de ninguém que está na frente. Porque como fui com Moisés, assim serei contigo. Aí o Senhor ainda diz mais, não te deixarei, nem te desampararei, Josué. O não deixarei que Jesus está falando aqui, ele está dizendo, eu não vou te soltar, eu estou firme com você na batalha, na guerra, na dificuldade, eu não vou te soltar, Josué, tu estás firme na minha mão. Simplesmente ninguém poderá te resistir, Josué, ninguém te poderá te resistir. Aí ele diz mais, não te desampararei, não vou te soltar, né? Não te desampararei, não vou te soltar. E quando ele fala, não deixarei, né? É que Deus está dizendo que ele está com Josué. Então veja que é o próprio Deus, ele animando Josué para uma grande obra. Deus, ele está animando Josué para uma grande obra, e assim ele faz na minha e faz na sua vida. Primeiro ele fala a você, primeiro ele chama, depois ele dá uma ordem. Mas ele diz que a trajetória é difícil, a caminhada é difícil. Cada passo de Josué, cada luta era difícil. Ou só morria pessoas inimigas? Não, morria israelita também. Mas a vitória era de Josué e do povo de Israel. E mesmo assim é na nossa vida, igreja. Mesmo assim é na nossa vida. A vitória é nossa. Mas Deus, ele não diz em sua palavra que a gente não vai passar por dificuldades. Ele não diz em sua palavra que a gente não vai passar por tribulação. Ele não diz em sua palavra que o crente ele nunca vai ficar desempregado, ou nunca vai ficar doente, ou não vai pegar o Covid-19, ou não vai pegar outra enfermidade. Mas o que ele está dizendo é que eu nunca deixarei, nem desampararei os meus. É isso que Deus está dizendo para Josué. Ninguém ficará diante de ti, Josué, sabe por quê? Porque ele ia diante de Josué.
Aí no versículo 6 ele diz ser forte e corajoso. No 7 ele diz tão somente ser forte e muito corajoso. Ou seja, seja valente e permaneça, porque eu vou na tua frente. Será Deus dizendo para Josué. E o que eu acho mais interessante nesse livro, meu pastor Fagner, sabe o que é? É Deus, ele orientando Josué a seguir a orientação do seu líder que já é morto. Veja que maravilha. Deus simplesmente, ele podia dar uma ordem dele ou não? Mas aqui ele nos dá um exemplo no versículo 7, ele diz a Josué que tenha cuidado de fazer tudo que Moisés, meu servo, te orientou. Veja que o próprio Deus, ele incentiva, ele está dizendo, Josué, tu fosse instruído por Moisés, então tenha cuidado de fazer tudo que ele te orientou. Mas qual era o propósito disso? Porque se Deus estava falando com ele? Porque se Josué, ele segue as riscas, o que Moisés ensinou, ele estava fazendo o que Deus queria para a vida dele. Mas tudo isso tinha um propósito. Deus queria que Josué fosse bem sucedido onde quer que ele andar, onde quer que ele fosse. Mas para que fosse bem sucedido, a gente tem que seguir as instruções de nosso líder. Porque é Deus orientando aqui que ele seguisse as instruções do seu líder, para que na vida dele se vá tudo bem. Igreja, Deus me trouxe aqui nessa tarde para te dizer que ele já falou com você, continua falando com você, mas se anime na obra, porque ele vai na tua frente, ninguém pode te deter ou te parar na obra do Senhor. Ninguém vai poder te resistir, ninguém resiste à igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Simplesmente temos que ir em frente e avante. Fazer a vontade de Deus. Fazer o que Ele nos orienta nessa tarde. Porque primeiro Ele fala e depois Ele dá a ordem. E depois Ele se responsabiliza com tudo, igreja. Deus depois Ele se responsabiliza com tudo. Deixa eu dizer algo para você. A Bíblia tem começo, meio e tem um final, que é o livro de Apocalipse. E se você já leu Apocalipse, você vai ver que o final, quem triunfa é a igreja de Cristo. Se você já leu o final de Apocalipse, você vai ver que quem triunfa é a igreja do Senhor. Ou seja, tem o começo, tem o meio e tem o final. Mas o final é a eternidade para a sua igreja. Então, nessa tarde, a gente tem que se animar, porque o Senhor, Ele continua falando conosco, Ele continua indo na nossa frente, Ele continua nos dando vitória, Ele continua nos fortalecendo, nos instruindo em Sua palavra, mas que tudo seja para a honra e glória do nome do Senhor. Eu acho lindo o próprio Deus, Ele instruindo a Josué, para que Josué seguisse os exemplos de Moisés, porque Ele mesmo, Ele podia dizer, eu quero que tu faça assim, 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 não. Todas essas instruções nessa tarde, irmãos, temos que pregar e trazer para a nossa vida. Porque Deus, Ele vai à nossa dianteira. Deus, Ele vai nos fortalecendo. Às vezes Deus, Ele fala, e às vezes a gente diz até assim, eu não quero mais, eu não vou fazer. Não era isso que eu queria para a minha vida. Eu não quero mais, Senhor, eu não aguento. Mas veja aqui, você vê aqui Josué reclamando de alguma coisa. Você vê aqui Josué cumprindo o que Deus ordenou, não? Mas eu vou te dizer uma coisa. O que Deus tem para a sua vida vai se cumprir. Queira você ou queira não. Porque você vê aqui na palavra do Senhor, Moisés ainda relutou e não queria, e Moisés ficou lá um monte de desculpa, subiu e desceu, e não vai, não vou, eu não sei falar, e botava um empecilho, e botava, e o Senhor disse, não Moisés, vai Moisés. Aí Moisés foi. Você vê que Deus, Ele pega Noé, fala com Noé, dá ordem, olha, faz a arca, Noé faz a arca. Então os planos de Deus e os propósitos de Deus na minha e na sua vida vai se cumprir, igreja. Vai se cumprir. Porque sabe o que é isso aqui que Deus está fazendo conosco? Nos preparando para uma grande conquista, que é a vida eterna, que é morar no céu.
Mas aqui também Ele tem vitória para nós, aqui também Ele tem bonança para nós, aqui também Ele tem mudança para nós, tem cura para nós, aqui também Ele tem algo espiritual para a sua igreja, tem, mas a igreja do Senhor tem que ter a certeza de que os planos de Deus vão se cumprir na sua vida, e os propósitos dEle vão se cumprir na sua vida. Eu peço à irmã Rivani, junto com a comissão, que venha louvar um louvor aqui, irmãos, que Deus tocou no meu coração, e peço que a igreja continue em espírito, porque é Deus falando comigo e falando com você. O que Deus tem para a sua vida vai se cumprir. Aí no versículo 9, o Senhor ele termina dizendo para Josué assim: ó Josué, não foi eu que te mandei, seja corajoso. E disse mais: não temas, não tenha medo de nada, igreja, porque é o Senhor que vai à tua dianteira. É Deus que vai à tua dianteira. É Deus que vai fazer o sobrenatural na tua vida. Simplesmente cumpra o que Deus tem para você. Cumpra o que Ele tem para a sua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, grande és, Senhor. Aleluia. Deus, Ele te trouxe para te dizer que Ele já falou com você. Não foi só uma vez, mas foi várias vezes. Então se ligue no céu, cumpra o propósito de Deus, faça a vontade dEle. Glória a Deus, peça à igreja que fique de pé. Feche seus olhos e louve com alegria, porque Ele está bem presente no meio de nós. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louve a Ele, porque se você não tem condição de fazer, Ele vai te dar condição. Ele vai capacitar você, mas os planos dEle vai ser feito na sua vida. Não quero mais errar. Louve para Deus. Não quero mais Diga para Ele que pecar. você não quer mais errar. Não quero transgredir. Diga para Ele que você não quer desgredir Só as suas quero palavras. te servir. Diga para Ele que você só quer Quero servi-lo. ser Abra o seu mais coração para Deus fiel. nessa tarde. Deixa Quero Deus trabalhar no ser teu coração. verdadeiro. Deixa Deus trabalhar na tua E no mente. meu Espere o tempo de coração. Deus. Deus já te deu a Tu és ordem. o time primeiro. Aleluia, glória a Deus. Eu Diga para Ele que você quer estar diante dEle todos os dias. Não há lugar melhor do mundo do que estar perto de ti. Glória, aleluia. Deus tem uma grande obra para entregar nas tuas mãos. Aleluia, só simplesmente acredite e fique na dispensação do Senhor. mais perto meu Deus de ti. Ainda que seja dor, que me una a ti. Suplica a Ele, suplica a Ele. Mais perto quero estar. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós, oh Jesus. Diga para Ele qual é o melhor lugar que você quer estar. Aleluia. O teu poder quero sentir. Não há lugar melhor do mundo
de ti, que está perto de ti. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, igreja. Não tem lugar melhor de estar, é perto do Senhor. Não tem lugar melhor de estar a não ser na casa do Senhor. Não tem tempo melhor a não ser aquele tempo que você está glorificando e exaltando o nome do Senhor. Deus, Ele tem uma grande obra para entregar nas tuas mãos. Deus, Ele tem grande coisa a fazer na tua vida. Aleluia, simplesmente cumpra, aleluia, aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida, igreja sente. Deus, Ele tem, aleluia, muito a fazer sobre a sua vida. Deus, Ele quer se utilizar da tua vida para uma grande obra. Deus, Ele quer se utilizar da sua pessoa, aleluia, não que Ele precise de você, mas Ele que falou que Ele mesmo vai fazer na sua vida. Mas irmão, eu não tenho capacidade, Ele capacita. Mas irmão, eu não tenho coragem, Ele te dá coragem. Mas irmão, eu sou tímido, Ele tira a timidez. Mas irmão, eu quero ter ousadia, o Espírito Santo te dá ousadia. Tudo que você não tem, Deus Ele dá a você, mas os planos deles têm que se cumprir na sua vida. Deus, Ele disse, não temas a Josué, nem te espante, Josué. É Deus dizendo para ele assim, ó, Josué, a caminhada a trajetória que tu vai continuar de Moisés, vai ser difícil, vão te caluniar, vão dizer que tu não tem um chamado, não vão querer te obedecer, Josué. Ô Josué, mas eu serei contigo a todos os dias da tua vida, Josué. Era Deus dizendo para ele, Josué, todos eles podem ter dúvida do teu chamado, mas você não. Porque eu mesmo estou falando com você. É Deus falando com a sua igreja nessa tarde. Deus, Ele está dizendo mais uma vez, eu estou falando com você. E através de você eu tenho uma grande obra para colocar nas tuas mãos. Mas Deus, Ele instruiu Josué. Então temos que ser instruído por Deus, por sua palavra e pelo nosso líder. E cumprir para que a gente seja bem sucedido, para que a gente seja bem cauteloso, para que a gente seja sábio, para que a gente seja prudente, para que a gente seja próspero. Aleluia, em todas as áreas da nossa vida, igreja do Senhor. Eu não estou falando prosperidade financeira. Eu estou falando prosperidade espiritual, prosperidade com Cristo, prosperidade em comunhão, prosperidade em amor, prosperidade em maturidade. Prosperidade, igreja, significa é você andar lado a lado com Cristo. Aleluia, não há melhor prosperidade, porque Jesus disse que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação. E quando a gente se propõe em nossos corações de somente ganhar bens materiais e bens materiais e bens materiais, a gente sai do foco dos propósitos de Deus. Também não estou dizendo aqui que não é para você se preparar para ter um bom emprego, não. Eu estou dizendo aqui o maior mandamento de Jesus. Ame Ele acima de tudo e de todas as coisas e do teu entendimento. Isso é o maior mandamento de Jesus. Amar Ele. Fazer o que Ele nos manda, cumprir as suas instruções. Sabe por que a gente às vezes fica triste, fica frustrado, fica cabisbaixo, a gente não quer mais orar, não quer mais cantar, não quer mais fazer aquilo que o Senhor não faz. Sabe por quê? Porque a gente não faz o que o louvor acabou de dizer. Não diz para Ele que o melhor é estar na sua casa. Não diz para Ele que o prazer é estar prostrado diante dEle. Não diz para Ele que o melhor é ler a sua palavra. Então quando a gente começa a botar Jesus em segundo plano, aí a gente começa a olhar para as coisas materiais, para as coisas carnais. Aí começa agora a se entristecer, não fazer os propósitos de Deus, não querer vir mais à casa do Senhor. Começa agora a não ter mais força para orar, a não ter mais força no chamado de Deus. É quando a gente bota Deus em segundo plano. Veja, Josué era uma grande missão. Se você for estudar a história de Israel, veja que o povo era complicado. Deus, Ele tirou com mão poderosa, com milagres. Deus, Ele mandou pão, mandou carne. Deus fez água amarga virar água boa, água doce.
Deus, ele tinha uma coluna de fogo de noite, uma coluna de nuvem de dia para proteger o povo. Deus fez a roupa deles crescer conforme o tamanho ia crescendo. A Bíblia diz que nenhuma roupa em 40 anos se rasgou. Veja o povo de Deus como é. E eles ainda blasfemaram, ainda não acreditaram que Deus podia dar a terra de Canaã. Mas eu creio que aqui nesta tarde chegou o povo que acredita que Deus vai dar o que ele tem prometido à sua igreja. Eu creio que aqui nessa tarde chegou pessoas que acreditam que os propósitos de Deus vão se cumprir na sua vida. Porque ninguém limita Deus. Ninguém consegue deter Deus. Ninguém explica Deus. Simplesmente a gente não tem que entender Deus. A gente tem que adorar Ele pelo que Ele é, pelo que Ele fez, pelo que Ele já fez, pelo que Ele vai fazer. E por nossa chegada na eternidade, igreja. Amém? Se você recebeu essa palavra, dê um glória para Jesus nessa tarde. Mas pode melhorar, dê um glória para Jesus nessa tarde. É porque foi Ele que está falando com você, nada aqui o irmão Valdemir. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. É para nos ensinar, para nos exortar e fazer tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E a ordem do Senhor para você é: não te espantes, nem tenha medo, porque o Senhor é contigo. Amém? Eu agradeço a Deus essa rica oportunidade. Peço à igreja que fique de pé para a gente orar. Agradeço a Deus essa rica oportunidade que Deus ele nos concede de estar na tua presença, sentindo a sua presença, e pela palavra poderosa que Ele deixou para a minha e para a tua meditação nessa tarde. Justo e maravilhoso Deus, Pai eterno, louvado seja o teu nome, Jesus. Pai, eis aqui, Pai, a tua noiva, eu te apresento, também eu te apresento o caderno de oração. Oh Deus, nos dá condição, Senhor, de seguir em frente. Nos dá força, Pai, porque tem filho teu, Senhor. Oh Deus, fraco, dizendo não tem mais prazer de estar na tua casa, não tem mais prazer de orar, não tem mais prazer de aprender mais da tua palavra, estar em casa, Pai, detido, Senhor, mas o Senhor é poderoso, Pai, para dar ânimo, para dar vida àquele que está morto espiritualmente. Oh Deus, vai dando, Pai, um ânimo espiritual nesta tarde. Oh Deus, vai botando desejo em nosso coração, Senhor, de ler a tua palavra, de cumprir, Senhor, o que a tua palavra nos orienta, de cumprir, Pai, aquilo que o Senhor tem falado nessa tarde aos nossos corações. Oh Deus, eu te apresento, Senhor, aqueles que estão também enfermos, que estão em casa, impossibilitados de chegar aqui. Te apresento, Pai, o diácono Luiz, a irmã Ana, te apresento, Senhor, o diácono Jonathan, te apresento, Pai, a irmã, Senhor, que está, Pai, grávida no hospital com uma pressão alta. Vai lá, Senhor, visita, porque Tu és médico dos médicos, médico por excelência. Oh Deus, só o Senhor faz o impossível acontecer. Te apresento o Ministério Verdade e Vida. Visita nossos lares, aquele que está na live se alimentando, Senhor. Visita também, Pai, porque eu não sei, nem quero saber os problemas, mas o que eu sei é que o Senhor é maior do que todos os problemas, Senhor. O que eu sei é que o Senhor é poderoso para reverter. O Senhor, Pai, faz mudar o curso das águas. O Senhor faz o sobrenatural, mas dá vitória ao teu povo. Te apresento, Pai, nosso pastor presidente, pastor Fagner. Oh Deus, vai dando graça ao teu filho, vai dando sabedoria, entendimento da tua palavra, discernimento de espírito. Vai enchendo o coração do teu filho de amor, Senhor, cada vez mais, porque assim como o Senhor orientou Josué, porque o Senhor sabia que a trajetória não é fácil, e não é fácil para os dias de hoje, Senhor, mas o Senhor é poderoso para nos dar força, nos dar discernimento, nos dar coragem. Oh Deus, nos ajuda, porque sem Ti não conseguimos chegar até o final. Nos ajuda, Senhor, visita aqueles que estão no trabalho. Aleluia, dá livramento à volta, Senhor. Visita, Pai, as outras congregações, Teresópolis, Cormo Damião. Vai visitando Tabatinga, Senhor, aquele lugar ali, Pai, fazendo a Tua vontade. Oh Deus, visita os presbíteros da Tua casa, os diáconos, os cooperadores, os membros, os familiares, todos esses, Pai, que somos carentes de Ti. Somos carentes, Pai, da Tua presença, da Sua orientação. Somos carentes, Senhor, aleluia, de Ti, Pai. Oh Deus, é assim que eu Te peço, Senhor, nesta tarde. É assim que eu Te agradeço, Pai, nesta tarde também, em nome de Jesus.
É em nome de Jesus, Pai, que eu te peço, nos leva em paz, debaixo da tua potente mão poderosa. Quando entrarmos em nossa casa, entra primeiro, Senhor. Faz morada em nossos lares, Senhor. Faz morada no meio de nossa parentela, Senhor. Ó Deus, que se cumpra todos os seus propósitos sobre a nossa vida. É assim que eu te peço, te agradeço, te engrandeço. E a igreja diz: amém. Glória a Deus. Receba a bênção apostólica do pastor Fábio. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, nas suas mãos para receber assim a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do